Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela noite de descanso. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde. Obrigado por podermos estar aqui nessa manhã para aprender um pouco mais da tua palavra. Eu te agradeço por essas pessoas, por cada família, e peço para que o Senhor fale conosco através do estudo que nós teremos, Pai. E que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada vida, e que haja entendimento, ó Deus, na lição que nós iremos estudar. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nós vamos na lição 13, e hoje a gente vai falar a respeito dos dons de ministérios, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Se vocês puderem já abrir, por favor. Ou quem tem a revista, né, já está aí no versículo-chave da lição. Diz assim, então: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o que a gente vai hoje estudar, né? A gente vai tentar aí compreender que os dons espirituais são dádivas recebidas de Deus, né? E ele distribuiu conforme a sua vontade. Então, naturalmente, né, escolhido por Deus, Deus escolheu pessoas para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a escolha não vem do homem, a escolha vem de Deus. A gente tem que deixar claro isso, porque não é o homem que escolhe isso, né? Isso é uma determinação que vem de Deus. Nesse sentido, eu creio que Deus elegeu, escolheu, né, pessoas, separou pessoas para determinados ministérios, né? Isso não é vontade humana, isso é totalmente vontade divina. Aí cabe a nós homens responder a esse chamado ou não, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que é um chamado que vem da parte de Deus, não é da parte do homem. Quando o homem insiste nisso, né? Eu quero ser pastor a qualquer custo, eu quero ser profeta, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, as coisas não vão fluir, né? Porque não foi um chamado divino, mas foi uma vontade humana. Então, eu creio no chamado divino e creio que ele separa pessoas para determinados fins dentro da igreja. Hoje, a gente vai estudar sobre os 5 ministérios, né? Que são dons que Deus concede através do Espírito Santo, tá? Então, a gente vai entender de maneira muito clara isso. Nós já vamos aí para o primeiro ponto da mensagem, que eu acho que é interessante a gente ganhar tempo, porque tem bastante coisa para a gente aprender. O primeiro dom que Paulo trabalha aí, que ele fala, é o dom de apostolado, né, que é o apóstolo. Antes da gente falar de apóstolo, alguém sabe o que é apóstolo? Pode abrir o microfone e falar. Apóstolo, alguém sabe? Seguidor de Deus? Isso. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Quem mais? Ele segue a Deus, isso é fato, mas o que mais que tem aí que a gente pode acrescentar? É evangelizar a palavra de Deus. Eu estou lembrando dos apóstolos, né? Eles são Isso aí, multiplicadores da palavra de Deus, isso. disseminadores, se entenda. Sim, quem mais quer falar aí? Tem mais alguém que quer falar? Então vamos lá, o apóstolo, né, segundo aí o termo grego empregado nesse texto, né, que a gente acabou de ler aqui, de Efésios 4:11, quer dizer alguém enviado com uma missão. Então, o termo grego que Paulo usa, quando ele fala de apóstolo, é alguém que foi enviado para uma determinada missão. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Segundo John Stott, 3 significados principais tem no Novo Testamento a saber dos apóstolos. O primeiro dele é que o cristão, ele é também um apóstolo como enviado de Deus, tá? Não é que eu vou chamar a Ana de apóstola,
o Gerson de apóstolo, o Theo de apóstolo, a Mariana de apóstola e assim por diante. Mas o significado, né, desse termo aí é enviado por Deus. Então a gente tem que entender que essa palavra, né, que aparece apóstolo, ela é aplicada a todo cristão individualmente em João 13,16. Vamos ler lá, João 13,16? O Nani vai abrir para a gente, por favor. Então, todos nós cristãos fomos enviados ou somos enviados por Deus para uma missão. E qual que é a nossa missão? Pregar o evangelho, tá? Então, nesse sentido, é que João 3,16, ele emprega essa palavra apóstolo, mas no sentido de enviado, e não do ofício do apóstolo, tá? Não, João 13,16, desculpa, é João 13. Desculpa, Nana, é João 13,16. Ele vai colocar para a gente aqui e a gente já lê o texto. Então diz assim, ó. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Então, quando João usa essa expressão enviado, né, o termo grego usado aqui é também apóstolo. Só que aqui, o que ele está falando? Que todos nós fomos enviados, né? Para quê? Para pregar a palavra do Senhor. Então, quando a gente fala do enviado nesse sentido, ele está falando de cada cristão individualmente. Deu para entender isso? Então, o verbo apostelo significa enviar. E todos os cristãos, então, são enviados ao mundo como embaixadores e testemunhas de Cristo. Os dois textos aí que nós temos na apostila, que é 2 Coríntios 5:20 e Atos 1:8, ele vai falar disso, que nós somos embaixadores de Cristo, e Atos 1:8 ele vai falar que também nós somos enviados para sermos testemunhas de Cristo aqui na Terra. Então, essa palavra grega que chama apostelo, que é alguém que foi enviado por Deus, tá? Então, para participar da missão apostólica de toda a igreja. Este não pode ser o significado em Efésios 4:11, nem em 1 Coríntios 12:28. Pois, nesse sentido, todos os cristãos seriam apóstolos, ao passo que Paulo escreve que Cristo concedeu apenas uns para serem apóstolos. Então, só para a gente entender o que o autor está falando aqui da lição. Quando João usa a questão do enviado, ele está falando de todos os cristãos que foram enviados para ser testemunhas e embaixadores de Cristo na Terra. Quando Paulo usa em Efésios 4:11 e 2 Coríntios 12:28, ele está falando do ministério do apostolado, né, que foram os 12 apóstolos de Cristo, tá? Então, há uma diferença de termo grego usado aqui. João usa o termo grego para falar de pessoas, todos nós que fomos enviados para pregar, e Paulo está falando especificamente aquele que tem o dom ou ministério de apóstolo. Deu para entender isso? Se alguém não entendeu, eu explico de novo. Deu para entender isso, então? Então, nem todos foram chamados para serem apóstolos. Porque ser apóstolo, depois a gente vai ver o que precisa ter para ser um apóstolo, tá? Então, vamos lá. Segundo ponto aí da lição, que é o dom do apostolado. Que esse é o mais difícil, depois os outros vai ser um pouquinho mais fáceis. A palavra é usada por Paulo pelo menos 2 vezes para descrever os apóstolos das igrejas, que ele usa em 2 Coríntios 11:23 e Filipenses 2:25. Nesse caso, são mensageiros enviados por uma igreja como missionários ou com alguma outra incumbência. Paulo também usa essa expressão, né, nessas 2 cartas, tanto na de Coríntios como na carta de Filipenses, para falar que esse tipo de apóstolo ele também é um mensageiro de Cristo, tá? E foi usado apenas 2 vezes no Novo Testamento, que é em 2 Coríntios 8:23 e Filipenses 2:25. Não sei se o Nani consegue colocar para a gente ler aí. Isso eu estou falando, gente, dentro do tema que é o apóstolo, tá? Então, primeiro é um cristão que foi enviado, o segundo termo apóstolo é mensageiros enviados com uma função específica,
e depois nós vamos falar das testemunhas oculares. Vamos ler aí os dois textos. O primeiro é Filipenses 2:25, que diz assim: no entanto, julguei necessário... Peraí que eu perdi aqui. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Então, quando Paulo fala aqui, né, que desse mensageiro, que é Epafrodito, ele fala que ele era um mensageiro auxiliar nas suas necessidades. E ele diz também, em Filipenses, que é cooperador, né? Então, ele tinha uma função específica, né, esse tal aqui de Epafrodito. Então, Paulo usa a questão do apostolado aqui, ou do apóstolo, no sentido de alguém que é um mensageiro que foi enviado por Deus, ou por Paulo aqui, para executar uma missão determinada. O outro texto é 2 Coríntios 5:20. Paz do Senhor, irmão. Paz, pastor. É 5:20, Nani, por favor. Ah, não, acho que eu falei errado. 8:23, tá certo. Diz assim: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então, você vê que ele usa também a palavra mensageiros aqui, que são apóstolos, mas que foram escolhidos para determinado propósito, né? Aqui ele fala que são mensageiros das igrejas e também da glória de Cristo, tá? Então, o primeiro foi o apóstolo como um cristão que foi enviado, que somos todos nós. O segundo apóstolo que ele usa, Paulo, é no sentido de mensageiro que foi enviado por Deus e também por ele. E agora, no terceiro, que vai falar do apóstolo, são testemunhas oculares, tá? Presta bem atenção nisso, que esse terceiro ponto é determinante para a gente entender a questão do apóstolo, tá? Alguém tem uma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Apóstolo de Cristo, que eram testemunhas oculares do Senhor ressurreto. O dom do apostolado, tão em destaque aqui como em 1 Coríntios 12:28, deve referir-se aos apóstolos de Cristo, que é um grupo pequeno e distinto, que consistia dos 12, né, inclusive Matias, que substituiu Judas, Paulo e Tiago, irmão do Senhor. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho a fala, que esses apóstolos aqui, que é o que interessa também a nós, são um grupo pequeno de pessoas que foram escolhidas por Deus, ou melhor dizendo, por Cristo. Quem são essas pessoas? São os 12 apóstolos. Quando Judas trai a Jesus, né, e depois ele se enforca, eles colocam no lugar de Judas, Matias. Então, tornou 12 de novo. Fora esses 12, quem são os outros autorizados também a serem chamados de apóstolo? Paulo e depois Tiago, irmão do Senhor Jesus. Beleza, gente? Não deu nó na cabeça de ninguém? Então, esse grupo pequeno de pessoas, que eram os discípulos de Cristo, eles tinham uma credencial de apóstolos, que eles eram testemunhas oculares, ou seja, eles viram Jesus agindo e cumprindo a missão dele aqui na Terra. Então, foram 12 pessoas. Quando Judas morre, entra Matias, e depois Paulo e Tiago também, eles são chamados de apóstolos na Igreja de Cristo, tá? Então, essas pessoas, elas foram escolhidas e autorizadas por Jesus e tinham que ser testemunhas oculares do Senhor ressurreto. Olha que interessante isso. Esses 12, e mais Paulo e Tiago, eles tinham que ter visto Jesus com o corpo ressurreto. Tá? Então, eles eram testemunhas oculares. Então, eles tinham essa credencial de serem apóstolos. Aí você pergunta, né? Mas Paulo não viu Jesus, né? Mas Paulo teve uma experiência diferente dos outros, né? Vocês lembram da experiência que Paulo teve? Que ele estava ali no caminho de Damasco e ele ouve uma voz dizendo, né? Por que você me persegue, Paulo? Né? Que o próprio Jesus falou isso para ele.
e depois que ele tem essa visão, né, e ouve essa voz, ele fica cego durante um tempo, até que, acho que um homem chamado Ananias, né, ou Natanael, Ananias, né, Ananias, impõe as mãos sobre ele, ora por ele, e fala, agora você vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Então, o único apóstolo que não foi uma testemunha ocular, mas teve essa experiência com Cristo, é o apóstolo Paulo. O restante, todos eles viram Jesus com o corpo ressurreto, tá bom? Pastor Fernando, Oi. o que nós reparamos hoje que há muitas pessoas que se auto-intitulam, ou igrejas que fazem questão dessa intitulação de pessoas, né? O que precisa se ver é que tudo se faz através daquilo o dom que a pessoa já manifesta, né? Porque a titularidade não traz consigo aquilo que a pessoa deve ser. Sim. É ao contrário, né? Aquilo que a pessoa vai já expressando. Você já tem as virtudes de um pastor, já começa a pastorear antes de você ser, você passa a ser uma pessoa credenciada a recebê-lo, o título de pastor. Por isso que eu acho que é muito sério a gente intitular pessoas para que não cometa esse erro, né? Porque hoje em dia banalizaram a palavra pastor, apóstolo, bispo. Então, nós precisamos entender isso. Certinho, é isso mesmo. Hoje, uma pessoa, vamos supor, ele abre um ministério e ele se coloca como tal, né? Então, foi instituído por quem? Né? Eles usam a fala, né, dizendo, não, eu que fui enviado por Deus, né? Tem um pastor que é René Terranova, que ele é de uma igreja lá de Manaus, não vou lembrar o nome da igreja, e ele se auto-intitula agora com a unção patriarcal, né? Ele é como Abraão, olha para você ver onde chega. Então, ele foi pastor, aí vira bispo, vira apóstolo, mas aí não tá bom. Então, ele vai ser agora a unção patriarcal, aí acabou, né? Aí, E a igreja cheia de Manaus, eu passei em frente. Eu esqueci o nome, ele trabalha com célula, né? Só para você ter uma ideia de que o pastor Escobar está falando, é bem complicado mesmo, né? É bem sério, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos lá. Deve ser nesse sentido que Paulo está usando a palavra, então, em Efésios, referindo-se a si mesmo e aos seus colegas apóstolos como tendo estabelecido os fundamentos da igreja. Isso aqui é muito importante. Esses 12, e mais Paulo e Tiago, eles estabeleceram a base do cristianismo. Então, foram eles que escreveram todo o Novo Testamento, a gente vai ver esses homens escrevendo, e então, eles deram uma base sólida dos fundamentos da igreja cristã no mundo, tá bom? Então, por isso que Paulo está falando aqui desse apostolado como sendo uma testemunha ocular. Então, só são 12, e mais incluindo Paulo e também Tiago. Nesse sentido, portanto, não há mais apóstolos, tá? Então, para que fique claro isso, não há mais apóstolo chamado por Cristo como testemunho ocular, né? Pessoas do século XXI não viu Jesus com o corpo ressurreto. Vocês concordam comigo? Porque Jesus morreu, ele viveu 40 dias com o corpo ressurreto, depois ele foi assunto ao céu, tá? Então, beleza. Agora, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que há pessoas com ministério apostólico, que podem ser caracterizados por exercício de autoridade e liderança sobre um certo número de igrejas, serviço missionário pioneiro e implantação de igrejas. Vocês entenderam? Tem pessoas que têm o ministério, mas a gente não chama de apóstolo. Porque o termo apóstolo, ele pode ser aplicado, no meu modo de ver, tá, gente? Só nos 12 e mais 2, que é Paulo e Tiago, que são os verdadeiros apóstolos de Cristo. Agora, hoje, existem pessoas que têm o ministério apostólico. Vou dar um exemplo disso. Pastor Luiz Henrique, que era superintendente do nosso distrito. Ele tem um ministério apostólico, né? Ele foi pioneiro na implantação de igrejas, de reconhecer pastores, de enviar pastores, de acompanhar a obra do Senhor. Ele tem isso. Tem um homem também chamado Pastor Carlito Paz, que é lá de São José dos Campos. Ele também tem o ministério apostólico. Só que eles não revogam para si esse título de apóstolo
os cargos, né? E se ele não for um apóstolo, ele vai ser minimizado na igreja, né? Porque aí ele tem a rede dele de 12, aí os 12 tem mais 12, 12, 12 vira uma pirâmide, né? E ele não vai por o nome de pastor, porque é onde já se viu, né? Ele é o cabeça da pirâmide. Então põe apóstolo, e aí põe a questão do patriarcal, para que o título sobressaia, né? Mas no meu modo de ver, tá, gente? Particularmente, eu acho errado usar o termo apóstolo, mas eu acredito que tem pessoas que têm o ministério apostólico, tá bom? Porque não é título, né? É o trabalho, é o serviço. Alguém tem dúvida? Vamos para o dom de profeta agora? Agora nós vamos ver os profetas, que a gente gosta de falar também dos profetas, né? Então vamos lá. No sentido bíblico primário, o profeta era um porta-voz de Deus. Aonde que a gente começa a ver profetas? No Antigo Testamento, vocês concordam? Que eram pessoas que eram chamadas por Deus para serem porta-voz de Deus ao homem, né? Então a gente vai ver o profeta Daniel, a gente vai ver o profeta, vários, né? Oséias, Abacuque, Malaquias, vários homens foram levantados por Deus para serem porta-voz de Deus aqui na terra, tá? Sua palavra deveria ser obedecida por todos os cristãos ou crentes. Nesse sentido, assim como no caso dos apóstolos, não há não há profetas hoje. Senão teríamos que acrescentar suas palavras à Bíblia, e isso é impossível, tá? Então, dentro dessa linha de raciocínio, que a gente veio do apostolado, a gente também fala do profeta. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que os profetas, eles criaram a base do Antigo Testamento, né? Que eram a voz de Deus aqui na terra, a boca de Deus aqui na terra, e eles deixaram registrado aquilo que Deus queria que o povo fizesse dele, tá? Então, hoje, se a gente pegar o profeta do Antigo Testamento e passar para o dia de hoje, não vai ser a mesma função, né? Agora a gente tem que entrar no assunto aqui, né? Paulo coloca os profetas em segundo lugar, depois os apóstolos. Ele associa apóstolos e profetas como tendo estabelecido o fundamento da igreja e recebido uma nova revelação da parte de Deus, já que o fundamento foi lançado e não pode ser mudado. Os profetas, assim como os apóstolos, não têm sucessores, tá? Então, assim como no Novo Testamento, os apóstolos foram aqueles que deram a base do tempo novo da graça, no Antigo Testamento, quem deu a base foi quem? Os profetas. Deu para entender isso? Quando Davi foi ungido rei, ele foi ungido por quem? Vocês lembram? Profeta Samuel. Então, eles que fizeram a base do Antigo Testamento. Então, seria errado a gente usar hoje a expressão também, não, o profeta tal vai vir na igreja, né? Dá até um gelo na barriga, que ele vai revelar meus pecados, vai revelar meu futuro e assim por diante. Mas vamos ver aqui, ó. Segundo alguns autores, não é nesse sentido restrito que esta palavra é usada em Efésios, Romanos e 1 Coríntios. E eles sugerem alguns significados. Então, só para a gente não radicalizar, tem algumas pessoas que pensam também um pouquinho fora da caixinha, que é interessante a gente saber esse pensamento também, tá? E eles vão ter como eu posso dizer, uma compreensão diferente de profetas também no Novo Testamento. A primeira, a compreensão renovada da revelação bíblica. O que isso quer dizer? A pessoa vai ler a Bíblia, presta atenção, hein, gente? Ela vai ler a Bíblia e ele vai ter uma compreensão renovada de uma revelação que Deus deixou em oculto ali num texto bíblico. Deu para entender isso? Então, o profeta hoje, se a gente poderia falar que existe no nosso século, né? Seria alguém que Deus capacitaria para ter uma compreensão renovada e também essa compreensão renovada de uma revelação da Bíblia. Porque a Bíblia, gente, eu não sei quem concorda comigo, eu não vou dizer que ela tem muita coisa escondida, né? Mas existem alguns mistérios na Bíblia. Aliás, vários mistérios na Bíblia. E eu creio que Deus ele dá revelação a alguns homens e mulheres para que isso seja revelado, tá?
Lembra de Deuteronômio 29, que diz assim que as coisas reveladas pertencem aos homens e há coisas encobertas que pertencem a Deus. Quando Deus quer mostrar alguma coisa encoberta, ele revela a alguns homens que a gente pode falar que tem esse dom da profecia. Entenderam, irmãos? Se alguém discordar, pode falar também, não tem problema. O segundo ponto aí, que é uma capacidade para ler os sinais dos tempos, denunciar os pecados sociais contemporâneos e fazer uma aplicação bíblica pertinente. Olha que legal isso aqui, eu gostei muito desse tema aqui que ele usou na apostila. Porque ele fala que o profeta também hoje do Novo Testamento, ou da nossa época, ele é alguém que tem uma capacidade de ler e entender os sinais dos tempos que estão acontecendo. Ele também é capaz de denunciar os pecados sociais e contemporâneos e fazer uma aplicação bíblica pertinente. Eu conheço uma pessoa que é assim, a dona Elma, lá de Rio Claro. Ela consegue fazer uma leitura do que está acontecendo, biblicamente, né? E ela aplica isso nas mensagens que ela coloca no Facebook, nas igrejas que ela vai pregar. Oi, amor. Todos os dias, a Ana falou. Todos os dias pela manhã ela traz uma revelação interessante. Só que ela não fala assim na revelação, assim diz o Senhor. Não precisa disso, né? Tem pastor que vai pregar numa igreja e vê que o negócio está esquentando e começa a orar em línguas e começa, assim diz o Senhor. Gente, não precisa, né? O que é de Deus, as pessoas vão sentir diferente, o que é de Deus e o que não é. Você não precisa colocar essa prerrogativa de, assim diz o Senhor. É Deus que está dizendo. É que nem eu vou lá pregar uma mensagem de domingo e falo assim, assim diz o Senhor. E aí começa a pregar. Ele já está dizendo, ele já está usando o vaso dele ali para trazer uma palavra. Então, essas pessoas existem no século XXI, estão do nosso lado, agindo na igreja. Agora, são pessoas que têm uma capacidade vinda de Deus para ler os sinais e denunciar os pecados que a nossa comunidade ou que a nossa sociedade hoje pratica, né? Ontem a gente estava falando da questão das mudanças que têm ocorrido, né? Na lei, das questões de sexo masculino, feminino. Então, o profeta, ele vai ver isso, ele vai denunciar. Lembra dos profetas? E eu acho interessante isso, né? Os profetas do Antigo Testamento denunciavam o pecado. E os profetas de hoje, eles fazem o quê? Alguém quer falar? O que os profetas fazem hoje, gente? Ninguém quer falar? Eu falo, então. Os profetas falam assim, olha, eu vejo uma chave, Deus entregando nas suas mãos. Eu vejo você com uma caneta de ouro assinando um contrato. Eu vejo você assim, eu vejo você assado. Gente, profeta, no meu modo de ver, tá? Ele não faz isso, né? O profeta que é de Deus, ele pode falar que vai acontecer uma bênção na sua vida, sem problema algum. Só que, na maioria das vezes, os profetas são usados para um tempo de conserto. Lembra do Antigo Testamento? Deus usava Isaías para falar, conserta a vida de vocês. Vocês estão andando em pecado. Volte-se a Deus, quebra os ídolos, as imagens. Era mensagem de repreensão e também de instrução, né? Moisés mesmo foi um grande profeta. A gente pode falar isso. Pode falar, pastor. A gente tem que entender que existe a adivinhação, né? Mesmo nos tempos do Velho Testamento, como sempre o do diabo né? Deus é o que faz tudo em primeiro lugar e o diabo vem copiando, né? A copiar os profetas, ele trouxe os adivinhões, né? Os adivinhadores, que naquela situação de Saul, ele veio trazer uma confusão na vida desse homem. Posteriormente, ele perdeu a posição que tinha, Deus o destituiu por causa de busca de adivinhação nas trevas, né? E então, na igreja pode ocorrer também isso. Muitas pessoas que se sentem com esse dom, às vezes foi explicado um dia para um pastor que a pessoa vem já com aquela coisa, com aquela carga antiga de ter vindo do espiritismo, de ter vindo das coisas que ela viu no passado delas,
e elas trazem consigo, na sua fé cristã, ela começa a colocar isso. Então, são pessoas que gritam, que tremem tudo, e depois fala assim, diz o Senhor, como você diz? Então, muitas pessoas influenciadas por essas coisas. Quando é genuíno, a gente percebe, né? Com certeza. Eu já vi, já presenciei coisas que Deus falou e realmente falou mesmo, né? Já aconteceu raramente comigo, mas já aconteceu também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses dias eu estava estudando Romanos 8, que fala que aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação, são novas criaturas. Sim. Então, nós temos que entender que você estando em Cristo, esses lampejos de manifestação, esse poder, porque ele dá todo o poder para nós não vamos aguentar. Mas esses lampejos de poder dele sobre a nossa vida faz com que as pessoas que estão ao nosso redor, ou aquilo que nós falamos, possa vir embasado com maior poder. Por isso que aqueles que, em parte, buscam o Senhor, em parte vai profetizar, em parte vai ser usado por Deus. Mas aqueles que buscam, estão em Cristo, aqueles que permanecem mais na presença dele, ele vai falar mais. Então, tem que saber dosar, tem que saber reconhecer, como você disse, né? Para que fim é? A própria palavra fala, consulte a palavra. Se você vê a pessoa falando determinada coisa, fala, para que fim isso vai ser? O que a palavra diz a respeito disso? A palavra não fala de você amontoar riqueza. Se as palavras forem nesse tom, misericórdia. Já descarta, né? Aqui em Ribeirão mesmo, algumas pessoas foram usadas para trazer mensagens para mim, e glória a Deus por isso. Né? O que é de Deus a gente sabe, irmãos. Né? O que é de Deus testifica, né? Primeiro na palavra, e depois o Espírito Santo ele testifica no nosso coração. O que não é, não é. Uma vez uma pessoa lá em Rio Claro falou assim, olha, Deus está mandando te dizer que você vai para fora do país e você vai viver fora do país e você vai ser assim, assado. Eu falei, caramba, já tem mais de 20 anos e só foi uma vez para o exterior. E a gente vê que, assim, não é isso. Se Deus quiser me levar para o exterior um dia para ser alguma coisa lá, amém. Ele vai fazer com que as coisas convirjam para isso. Oi, amor. Bateu na trave, ela falou. Mas não fomos, né? Então, o que é de Deus testifica e acontece. O que não é de Deus, irmãos, toca a vida para frente e vamos embora. Vamos lá. Também o profeta, ele tem uma capacidade de trazer aos descrentes a convicção de seus pecados e aos crentes edificação, exortação e também consolação, tá? Isso é legal a gente dizer. Profeta também não é só para dar pancada. Ele traz consolo também, ele traz conforto. Né? E muitas vezes Deus usa pessoas à nossa volta para isso, para trazer conforto, para paz, edificação, né? Às vezes Deus está usando alguém do seu lado e que ele não vai ser chamado de profeta para edificar a sua vida, para te fortalecer nos dias difíceis e assim por diante, tá? O 4 aí, pronunciamentos proféticos. Há uma posição adotada que afirma que Deus ainda levanta profetas e profetizas hoje, que falam diretamente em seu nome sobre sua inspiração. Nesse caso, Stott aconselha que esses chamados pronunciamentos proféticos nunca podem ter um valor mais do que local e limitado, que devem sempre ser cuidadosamente testados pelas Escrituras e pelo caráter digno de quem fala. Isso é importante a gente dizer. Quando alguma pessoa se levanta para dizer alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que a gente não pode dar um valor ilimitado a essa pessoa, porque senão a gente monta uma seita, e é o que a gente vê acontecendo aí na nossa geração. Muitas igrejas saem da cristã evangélica e agora começa a montar várias outras igrejas, mas que são seitas, que decidiram ouvir mais o líder do que a própria Bíblia. Né? Tem seitas que têm a Bíblia e tem o livro que é da profetisa ou do profeta, que é maior do que a Bíblia. Né? Então, a Bíblia fala isso, mas o livro da pessoa fala aquilo, então a gente vai seguir o que o livro da pessoa fala. Então, aí já está fora. Né? Então, outra coisa que a gente tem que saber, que devem ser sempre cuidadosamente testadas essas profecias pelas Escrituras. Tem fundamento que a pessoa está dizendo? Bíblico? Não tem. Descarta. Se a pessoa está falando aquilo que não tem um embasamento bíblico, sai fora, que é mentira.
É profetada, né? Não é profecia. E o outro que a gente tem que ver, né? Pelo caráter digno de quem fala. Essa pessoa que está falando a tal profecia, ela dá frutos de alguém que anda com Deus? Porque tem muita gente, irmãos, que não dá fruto algum. E aí vem querer falar em nome de Deus alguma coisa para nós. Você vai dar ouvido a isso? Ah, eu vou ouvir porque é profeta. Cuidado, né? As pessoas, eu não sei se consciente ou inconscientemente, né? Elas querem mostrar que elas são maiores do que alguns para obter alguma vantagem sobre essas pessoas, né? Exatamente. Tem profetas que profetizam, mas só que você tem que dar o din-din, senão a profecia não vem mais, né? E aí você tem que ir lá sempre para ouvir alguma coisa e pagar alguma coisa. Então, cuidado com esses profetas, né? Tem gente que, não, vou consultar a irmã Maria para ver se ela tem uma revelação de Deus para mim. Cuidado, né? Os irmãos João, com as irmãs Maria, né? Para que não o seu João Teodoro aqui, mas esses homens, né, que impõem sobre si um título de profetas e profetisas, mas aí você olha para a vida e fala, meu Deus, né? Não dá fruto, né? Não tem uma igreja onde está enraizado, não tem um pastor que dá uma cobertura para ela. Esses homens e mulheres, alguns, né? Eles vivem flutuando. Ah, não, meu ministério é itinerante. Tá bom, mas você não congrega em nenhuma igreja? Cuidado com essas pessoas, tá? Vamos lá, que a gente tem mais 15 minutos aí. O dom de evangelista, agora vai ficando mais suave. O termo evangelista vem de uma palavra grega que significa aquele que anuncia boas notícias, tá? Então, a gente já falou do apóstolo, falamos do profeta, agora o dom de evangelista. Quem que é o evangelista? Aquele que anuncia boas notícias. Aparece somente 3 vezes no Novo Testamento, que é lá em Efésios 4:11, Atos 21:8, e a respeito de Filipe em 2 Timóteo 4:5. A gente não vai ler para ganhar tempo, tá? Mas aparecem essas palavras evangelistas, especificamente. Tomando o apóstolo Paulo como exemplo de evangelista, esse dom parece ser assim caracterizado. Então, o que caracteriza um evangelista? Compaixão especial pelos pecadores perdidos. Segundo, facilidade e espontaneidade na abordagem das pessoas. Terceiro, resultados extraordinários como fruto da pregação. Então, os sinais, né, ou as características de algum evangelista são pelo menos essas 3 que a gente falou. É alguém que tem uma compaixão especial pelos pecadores perdidos, alguém que tem facilidade também e espontaneidade na abordagem de pessoas. Tem gente que é assim. A primeira vez que vê, ele já consegue enturmar e ele consegue pregar a palavra e às vezes consegue salvar aquela alma. É um dom que Deus deu, gente, tá? É lógico que um pastor ele tem que ser um pouco evangelista também e mestre, que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas dentro da nossa igreja existem pessoas que têm esse chamado específico, né? Agora, todos nós somos chamados para pregar o evangelho, tá? Nós somos enviados por Deus. Agora, algumas pessoas vão ter um dom especial, que é esse de evangelista aqui, tá? Entenderam? Vamos lá. O pastor também canadense, Oswald Smith, ele fala em seu livro, né, Paixão pelas Almas, que ele lamenta que a maioria dos evangelistas, do tipo descrito, né, acima, já tenha morrido. E afirma que a causa de não surgirem substituto para eles foi o descaso das igrejas e dos seminários. Isto é algo para se refletir. Por acaso, você conhece alguém com o dom de evangelista? Você conhece alguém? Quem conhece alguém que tem o dom de evangelista, que tem essas facilidades para pregar? Alguém tem? Eu conheço o pastor... Quem, amor? Você conhece? Não quer falar quem é, meu amor? Ah, é verdade. A gente tem amigas em Santa Cruz que tem esse dom. E eu também conheço um pastor que ele chama Donizete. Ele já veio pregar aqui. A irmã Cida Oliveira que gosta dele. Ele é bem brincalhão e tal, e ele consegue, assim, em 10 minutos, tirar até choro da pessoa se deixar. De tão, assim, ele tem uma espontaneidade para falar, uma facilidade, que ele encanta o ouvinte e a pessoa acaba se entregando a Jesus. Então, é um dom especial que Deus deu a ele, tá? Vamos lá.
Creio que este é um bom momento para desafiá-lo a orar por isso, como Jesus ordenou em Mateus 9:38. Então, que a gente possa orar para que Deus levante evangelistas, né, para que a palavra seja pregada. O autor fala assim que ele quer lembrar também que o verbo evangelizar é frequentemente empregado para descrever a divulgação do evangelho e que todo crente é obrigado a testificar de Cristo e de suas boas novas, uma vez que recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar o evangelho. Então, todos nós somos chamados para pregar o evangelho. Talvez nem todos são evangelistas, mas todos nós somos chamados para pregar o evangelho. Do seu jeitinho, da sua maneira, do seu, né, com a sua característica de personalidade, mas pregue. Né? Pregue através de um testemunho, pregue através de uma palavra. Às vezes a gente pode pregar dizendo, olha, eu vou orar por você essa semana, para que Deus possa te abençoar, mudar a sua história de vida. Você pode usar isso para evangelizar as pessoas também. Fernando. Oi. Uma coisa que eu aprendi, e vendo no dia a dia, a gente aprende isso aí, que nós precisamos conhecer o preâmbulo da queda, da restauração de Cristo, e como dizer de tudo isso, já sabendo todas essas coisas, não decorar uma matéria. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso entender por que cruz, eu preciso entender por que ele tinha que vir, eu tenho que entender que um profeta lá atrás falou a respeito dele, e por que ele veio, o que ele trouxe para nós. Tem pessoas que não têm essa visão no total, e aí se sentem dificultadas para falar do evangelho, evangelizar, como você disse. Um dia eu estava levando um serviço para uma empregada minha, que ela fazia serviço em casa para mim. Ela disse, me fala um pouco a respeito de salvação, de Cristo. Ela era católica. Aí eu sentei e perdi mais ou menos uma hora e pouco com ela. E descrevi desde o início até a chegada de Jesus, fiz um apanhado geral na linha do tempo de todas essas coisas, e abriu-se nela, ela falou assim, ninguém nunca tinha me falado a respeito do Evangelho da Salvação, como você está me falando agora. Sim. Então, ganhar esse conhecimento e trazê-lo dentro de você, já ciente de tudo que aconteceu, por que Jesus veio, por que ele teve que morrer. Muita gente fala, mas coitadinho, né? Os católicos falam muito disso. Coitadinho de Jesus, né? Mataram ele, judiaram dele, mas não entendem o que é na parte jurídica que ele veio fazer para quebrar o que estava sobre nossas vidas, que nós não podíamos vencer a lei. Uhum. Romanos fala isso, né? Então, ele veio e nos trouxe essa libertação. Porque se você for fazer todas essas perguntas para uma pessoa que é mediana, que não busca muito a Deus, que está vivendo sempre assim, na metade, no meio a meio, ela não consegue descrever esse preâmbulo todo da salvação para poder ensinar ou abrir os olhos de uma pessoa para a salvação. Legal, muito bom. Para a gente evangelizar, a gente precisa ter base. Né? É isso que o pastor Escobar está dizendo. A gente precisa conhecer pelo menos a base do cristianismo, o porquê Jesus veio, né? O que ele veio fazer, o que ele veio restaurar, porque senão as pessoas não vão entender. Né? Então, a gente entra naquele texto que Paulo falou, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? E como as pessoas têm que ser enviadas, elas têm que aprender, elas têm que falar de Cristo, mas nós temos que falar isso, né? E saber disso também, né? Da queda do homem, da restauração através de Cristo e assim por diante, né? Para ser esse evangelista que Deus quer que todos nós sejamos. Vamos lá, tem mais 2 pontos aqui, eu vou falar rapidinho agora, tá? O dom de pastor, que Paulo fala também em Efésios 4:11. O dom de pastor é caracterizado por alguém que foi capacitado por Deus para ter cuidado especial por vidas, fazer uso de sabedoria pacificadora, lembra que eu falei ontem, Mariana? Que a gente tem que trazer paz. Um pastor não tem que trazer mais guerra. Ele tem que ser um pacificador, né? O pastor não tem que ser aquele que joga combustível num lugar que já está pegando fogo. Ele tem que ser alguém que traz paz. Vamos consertar, vamos ter união entre nós e assim por diante. Ser um ouvinte atencioso e paciente. Tem que ter isso aí. O pastor precisa ouvir as ovelhas com paciência. Né?
É lógico que tem dia que a gente está cansado, que a gente também tem problema pessoal, mas na maioria das vezes a gente tem que ser um bom ouvinte, né? E tem pastor que a ovelha vai pedir ajuda, ele só fala, não, ouve também, né? Uma das coisas boas da terapia que eu faço é falar, é colocar para fora, e as pessoas também procuram nós pastores para isso, para desabafar, para falar de uma dor, para falar de um sofrimento, tá? Mas nós não somos salvadores, tá bom, irmãos? O pastor ajuda, o pastor aconselha, mas eu não posso salvar e mudar a vida de ninguém. Eu sou alguém que ouço, tenho paciência e vou ter cuidado. Agora, salvação, eu não tenho esse poder. Mudar pessoas também eu não tenho esse poder, desculpa, mas eu não tenho esse poder. Né? As pessoas às vezes procuram com uma esperança, dizendo, agora vai tudo mudar. Eu não consigo mudar situações, eu consigo ensinar, eu consigo aconselhar, eu consigo pegar um contexto bíblico, aplicar na sua vida. Agora, a mudança vem do Espírito Santo, não é por mim, tá? Vamos lá. Isso aqui é bem legal, preencher as condições bíblicas para o exercício do pastorado. O que o pastor tem que ter? Eu vou ler aqui rapidinho, que está lá em 1 Timóteo 3, de 1 ao 7. Eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo aqui. 1 Timóteo. Agora, 1 Timóteo. Capítulo 3, de 1 ao 7. Diz assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, que não seja também neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, isso aqui são as credenciais que um pastor, um bispo ou um presbítero tem que ter, que é pastor, tá? As meninas brincam chamando de bispo, né? Pastor, bispo e presbítero. O pastor ele tem essas três nomenclaturas, né? A gente usa pastor, né? Na Igreja do Nazareno, o manual chama a gente de presbítero ordenado, ou reverendo. Então, eu sou pastor e presbítero ordenado pela igreja. Algumas igrejas usam a expressão bispo. Está errado? Não. Porque é bíblico também, tá? Agora, sempre lembrando, por que você está sendo chamado de bispo? Só para dar um ar de, ele é o cara. Não. Seja na função, cara, não no título, tá bom? Então, isso são as credenciais. Isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito, mas a gente tem que buscar o que Paulo deixou escrito para Timóteo, né? Eu tenho que ser um bom homem em casa, tenho que dar testemunho para as pessoas de fora, né? Eu não posso ser dado ao vinho, a gente tem que ter, gente, né? Tem pastor hoje que você olha e fala, mas esse cara é pastor também? Esses dias eu vi uma figura, falei, meu Deus, será que eu tô meio tradicional demais, né? Tô meio radical demais? Porque umas pessoas, não que o pastor sempre tem que ser visto com um terno, o cara sisuda, não, mas tem que ter algumas coisas também, né, irmãos? Porque senão vira bagunça o negócio, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. A gente usa mais o termo pastor, né, que é alguém que apacenta ou cuida das ovelhas. É um termo que a gente se adaptou melhor. Entre os cristãos, a palavra pastor é geralmente preferida para designar ministros ordenados. Mas o Novo Testamento também se refere a Jesus Cristo desse modo. Só que ele é o pastor supremo. Ele não é um pastor, né, mediano ou pequeno, ele é um pastor supremo. Ele está muito ou infinitamente acima
dos pastores humanos. E por fim, eu vou falar do dom de mestre. A gente só tem mais, deixa eu ver aqui, 6 minutinhos. O que é um mestre, né? O que é um mestre? Alguém que tem chamado de mestre. A gente tem que reconhecer, né, que todo pastor deve ser um mestre. Isso é verdade. Né? O pastor ele tem que ter habilidade para ensinar. Vocês concordam comigo? Um pastor não pode ter vergonha de falar em público. Ele tem que se esmerar no estudo para levar um ensinamento para a ovelha. Então, todo pastor tem que ter uma característica de mestre. Ele tem que saber ensinar. Tendo o dom de ministrar a palavra de Deus ao povo. Mas nem todo mestre cristão é um pastor. Olha que interessante isso. O pastor tem que ser mestre. Mas o mestre com chamado específico, ele não precisa ser pastor. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do nosso meio, é só para ficar claro, tá, gente? Não desprezando ou elevando alguém. Mas o Ricardo tem esse dom de mestre. Ele tem facilidade para ensinar. Né? O pastor Zé Roberto, ele tem uma facilidade diferente da minha de ensinar. Não sei se é pelo estudo, pela mente mesmo dele, como funciona, e também pelo dom que Deus deu a ele. Pastor Samuel é outro também que tem o dom de ensinar. Pastor Escobar, a irmã Ruth, algumas pessoas têm o dom de ensino. E a gente tem que falar, não, ele tem um dom especial de Deus, né? Então, nem todos foram chamados para ensinar. Tem gente que foi chamado para outras coisas dentro da igreja, e tudo bem. O mestre não é maior do que o profeta não é maior do que o apóstolo não é maior do que o pastor, o pastor. São todos iguais perante o Senhor. E cada um vai ser cobrado daquilo que Deus colocou em suas mãos. Tá bom, gente? Eu acho que do mestre é fácil, né, da gente entender. Então, é alguém que foi chamado para ensinar as pessoas, né? Eu acho que entra nessa questão que o pastor Escobar falou, né, de consolidar a pessoa, né, de falar, você vai andar por aqui, é aquele que vai ser quase que um discipulador, aquele que vai ensinar mesmo a pessoa, né. Eu tive um bom amigo que infelizmente morreu ano passado, que ele era um mestre para mim, ele me ensinava, Fernando, não faça isso, vai naquele caminho, no seu casamento trata a Ana assim, a mulher funciona desse jeito. E ele me ajudava muito, 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 muito. Eu sinto muito a falta dele. Porque ele era um mestre. Era uma pessoa que tinha capacidade de Deus para ensinar outros a andarem com Deus. Tá bom? Alguém tem dúvida aqui, gente? Talvez os 2 primeiros termos só, que é o apóstolo e o profeta, que a gente não usa constantemente. Mas o evangelista, o pastor e o mestre, parece que a gente tem mais facilidade para absorver, né, para entender que essas pessoas também estão no nosso meio no dia de hoje. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? A gente tem 3 minutinhos. Pastor, Oi. posso falar? Pode. Só voltando um pouquinho, eu tenho visto muito na internet e recebido muito pelo WhatsApp crianças que estão tendo sonhos, que Jesus revelou isso, aquilo outro. Pessoas que, o Senhor falou comigo, e o Senhor falou algo muito importante. Às vezes, esse tipo de vídeo faz a pessoa esquecer que a primeira profecia é a que está na Bíblia, né? Verdade. Mesmo que lá no Velho Testamento tenha falado que no fim, né, o Senhor, os velhos sonhariam, né, os jovens teriam, acho que revelações, alguma coisa assim, eu nem Visões, lembro direito, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu estou vendo muita gente, assim, crente já de muito tempo, talvez até levado pelas emoções dos acontecimentos da guerra, né? Do fim que se aproxima e profecias que estão se cumprindo, ficando, às vezes, até desesperados com esses vídeos, né? Sim. Nossa, a criança viu Jesus, e Jesus falou para ela que está voltando, e aí muita gente seguindo isso, e ao invés de olhar para a Bíblia, né? Fica atrás desses muitos sonhos, e como o senhor mesmo colocou, a gente tem que ver a vida da pessoa, né? Tem que ver se condiz com o que está na Bíblia, tem que checar, por isso tem que conhecer, tem que estudar a Bíblia, né? Senão não tem nem como checar.
É verdade. Então, assim, que o nosso parâmetro sempre primeiro seja, está escrito na Bíblia? O que está escrito na Bíblia? É isso? Ah, então tá, então dá para acreditar. Não está escrito na Bíblia? Então desprezar, ou pelo menos colocar à parte, porque até que se cumpra, né? Não dá para levar a sério. Legal. A gente vai voltar, a gente vai acabar aqui, eu já volto só para a gente orar, tá? Prometo. A gente já volta aqui, só um minutinho. De acordo com aquilo que a gente está vendo hoje, tem pessoas que estão surfando na onda, né? O que é surfar na onda? Eles aproveitam que nem a pandemia, aproveitam as tragédias, as guerras, e aí eles querem aproveitar tudo isso para ser o profeta do caos, né? E aí, hoje com a internet, né, as pessoas perderam o limite. Então, hoje, qualquer pessoa com celular na mão, ela consegue gravar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem que ficar atento. Fique atento com isso, né? Uma vez um irmão falou para mim numa vigília lá em Santa Cruz, ele falou assim, pastor, Deus me mostrou que o inimigo está atacando a igreja. Eu falei assim, que bom que ele te mostrou, porque isso acontece desde a fundação do mundo e desde a fundação da igreja. O diabo não para, irmãos. Vocês acham que ele para? Ele fala, não, esse final de semana eu vou dar uma sossegada, deixa o povo cristão descansar, porque eu tenho atormentado muito a vida deles. O diabo não para. Né? Eu vejo que Deus está... Gente, tem de tudo hoje na internet, então cuidado. Minha mãe dizia um ditado, né, que nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, né? Analise, vê nas escrituras, o que a Ruth falou é muito, muito, muito importante. Tem base bíblica? Tem, então beleza. Não tem base bíblica? Sai fora. Nem perca seu tempo. Né? Começou um vídeo, você já viu que está com palhaçada, já sai fora. Nem fica dando valor. Porque, irmãos, uma mentira contada várias vezes, ela não vai ser verdade. Mas ela pode trazer interrogações na sua mente. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ficar atrás de muita coisa vai te corromper. Né? Saiba o arroz e feijão da Bíblia, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, né? Por isso que eu não gosto, e várias pessoas também não gostam, né? Eu vou hoje numa igreja, amanhã eu vou em outra, e aí fica na semana em 5 igrejas rodando. Como que você vai ter uma orientação saudável para a sua vida? Um prega uma coisa, o outro prega outra, cada um vai pregar de um jeito. Como que você vai ter um norte, uma direção para você? Então, eu creio assim, você se alimenta da nossa igreja, come do nosso pasto. Ah, pastor, estou sentindo a palavra meio assim, assado. Conversa comigo. Ah, a gente pode acrescentar tal coisa na igreja que eu acho que fica legal para fortalecer. Conversa comigo. Né? Não senta num banquinho de crítico e fica só detonando o trabalho que a gente está fazendo. Mas vamos participar, né? Vamos dar ideias, vamos falar, ó, não seria legal a gente estudar tal coisa, tal carta de Paulo, que nem a gente quer, depois dessa aqui, eu quero ver se a gente estuda Apocalipse, né? Junto aí com o pastor Zé Roberto e com o Ricardo. Vai ser ótimo. Vamos crescer pra caramba, vamos aprender coisas que estão ali, que a gente às vezes não sabe que são símbolos, mas vamos estar junto, né? Vamos participar da igreja, das vigílias de oração. Deus te colocou nessa igreja, né? Foi Deus que te colocou, não foi o Fernando, o Zé Roberto que te atraiu, foi Deus. Então, que você se alimente daqui, tá bom? Isso não quer dizer que você não possa ouvir nenhuma mensagem, não é isso. Mas é para você guardar o seu coração. E a internet hoje, gente, ela virou uma vitrine para tudo, né? Você tem pastores hoje que concordam com tudo e discordam de tudo, não é assim? Você pega lá e fala assim, o pastor que vai falar sobre bebida alcoólica. Vai ter pastor que vai dar qual posicionamento? Pode beber, manda bala, só mantenha a sobriedade. Tem outros que vai falar, é radical a bebida. Cada um vai ler o texto, vai interpretar e vai seguir aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E tantos outros temas que a gente vê, né? Quem que acompanha o pastor André Valadão? Ele pega um monte de tema para discutir. Não é legal? É legal. Ele tem as ideias, tem ideias diferentes, e aí você confronta com a palavra. Tem base bíblica isso que ele falou? Não tem? E vai criando, então, o seu raciocínio. Eu, Fernando,
eu gosto de ouvir o Luciano Subirá, o Hernandes Dias Lopes, de vez em quando o maluquinho lá que gosta de fazer piada, o Cláudio Duarte, e poucos outros, entendeu? Mas é o que eu gosto, é o que eu me sinto bem, eu creio que eles não pregam heresias, então eu tento acompanhar essas pessoas para edificar a minha vida, né? E os outros, alguns eu não tenho paciência para ouvir, porque aí o cara começa a viajar na maionese, eu falo, meu Deus, onde vai chegar isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses tempos que a gente está vivendo, tá bom? Vamos orar, gente? Quero orar por vocês nessa manhã, agradecer aí pela participação, pelo tempo que vocês dispuseram. Você quer falar, meu amor? Então abre o microfone e fala. Abrindo o microfone. Fala. Quando a gente estava falando a respeito do dom do profeta, a aplicação da revista passou batido e eu achei bem interessante o ter aqui, é rapidinho. Na verdade, ele faz essa aplicação concluindo, né? E ele falou assim, e calha bem naquilo que você falou a respeito dos profetas no Antigo Testamento. Ele fala assim que a igreja evangélica e toda a sociedade carecem de profetas de Deus que proclamem sua palavra no poder do Espírito e que possam dizer com autoridade assim diz o Senhor. E deste modo refrear a corrupção. Eu vejo que é bem aquilo que você falou mesmo, que antigamente, né, quando os profetas, né, eles iam falar, era para conserto, era para restauração, era dessa forma, né? E aqui na aplicação eles falam que hoje carece desse tipo de profeta, né? Porque eu acho que deram uma misturada, uma bagunçada um pouco nesse assim diz o Senhor mesmo, né? Que ao invés de fazer para as pessoas, né, irem assim diz o Senhor conserta, porque para você ir para o céu, não, assim diz o Senhor, falam outras coisas que é para você gostar e querer ficar mais aqui na terra, né? Então, acho que deram uma invertida no assim diz o Senhor do antigamente para o hoje, né? E eu concordo com essa aplicação aqui, que carece mesmo, né? Essa carência. E ele cita o texto de Provérbios 29:18, que fala que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, que é a palavra, né? Muito bom. Então, se a gente quer ter a palavra de Deus, se a gente quer ter revelação, é a palavra que a gente tem que ler e guardar, para a gente não pecar, para a gente não cair, para a gente continuar firme, né, no Senhor. Amém. Muito bom. Obrigado, viu, Ana? Passa às vezes batido, né, na revista, a gente se empolga e entra em outros temas, mas é muito bom o que ela falou. Profetas que falam realmente pela parte de Deus, né? Não movidos pela sua própria carne. Amém. Vamos orar então, gente, para que Deus nos dê um domingo abençoado. À noite a gente tem a Santa Ceia. Se você também puder levar primícias, né, que são alimentos aí para ajudar também o próximo, vai ser bem-vindo a sua ajuda, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, pela tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que nós tivemos no dia de hoje e que o teu Espírito Santo possa completar e concluir a palavra do Senhor nos nossos corações. Que o Senhor levante pessoas, ó Deus, com esses dons que nós ensinamos aqui nessa manhã e que essas pessoas possam colocar em prática aquilo que o Senhor determinou para a vida de cada uma delas. Usa cada um de nós também como pregadores, enviados do Senhor aqui nessa terra, testemunhas e embaixadores de Cristo, e que sejamos realmente a luz do mundo e o sal dessa terra, Pai. Dê um domingo também abençoado a cada um de nós, a cada família, e que à noite possamos estar juntos ali também celebrando a ceia do Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã e por cada vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. À noite, então, às 7, a gente tem o nosso culto de Santa Ceia. Se prepare para participar dessa celebração com a gente, tá bom? Bom domingo a todos, gente. Deus abençoe.